Olá pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela audiência. 4 horas e 8 minutos. Hoje é a segunda live, ou a primeira. A gente grava tanto que eu nem sei o que é ao vivo ou não. Agora é ao vivo, porque eu estou aqui e apenas uma pessoa aqui no estúdio. Olha, eu queria... A gente fala assim, queria, não, eu quero. E vou fazer o seguinte. Você que é idoso, idosa, aliás, nós temos uma grande audiência dos amigos e amigas da terceira idade. Muito obrigado mesmo, viu, de coração. Eu estive hoje pela manhã em uma UBS no Cambuci, na região central de São Paulo. Eu fui inclusive verificar se tinha um medicamento meu lá, porque eu troquei de médico, minha filha, aliás, trocou de médico, e ao invés de tomar um medicamento, estou tomando dois. Teria que tomar dois, estou tomando um só. Ele é muito caro. Um deles você precisa comprar na farmácia, não tem jeito. E o outro, ele é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. E paralelo a isso, durante a semana, na segunda-feira, hoje nós temos um bocado de caso aqui, hein? Na segunda-feira eu estive, quem me acompanhou aqui na rede, eu estive num ponto de ônibus, logo nas primeiras manhãs, para observar a sensação de que essas pessoas que vão pegar ônibus pela manhã, que elas têm. E encontrei duas moças, juntas, né, vizinhas. Me lembrou 25 anos atrás, quando o meu amigo, hoje falecido, o Henrique, a gente sempre ia junto para o trabalho. Só que naquela época era 4h10, 4h15, não tinha essa criminalidade que tem hoje. E essas duas moças, né, eu para guardar nome é uma beleza. Elas não se importaram em falar o nome delas, mas enfim, elas tiraram até uma selfie comigo. E eu perguntei sobre isso, da insegurança, que elas acham, né, de pegar condução de manhã, num lugar meio desabitado. E elas disseram, justamente por isso, nós temos uma certa segurança, né, pelo menos 50%, porque nós andamos juntas. Nós vamos trabalhar juntas e voltamos juntas, muito embora elas não trabalhem na mesma empresa. Quer dizer, isso é um retrato do que está acontecendo na maior cidade do país, São Paulo. Você tem ônibus que não passam no horário correto, né? Inclusive eu critiquei esses aplicativos. Tome muito cuidado com esses aplicativos, que eles só estão aí para ganhar dinheiro. Sabe aqueles aplicativos que você consulta o horário de ônibus? Tem uma meia dúzia, pelo menos o líder aí, que é o Quick, é uma porcaria. É uma porcaria. Eu entrei em contato com eles, até agora eles não responderam. Fiz uma crítica no Instagram, não responderam, então eles estão mostrando exatamente o que eu pensava. É uma porcaria, não presta. Porque quando nós fazemos crítica aqui, na rede, sempre é crítica construtiva. Você tem a oportunidade de entrar em contato com a gente, né? E a maioria das pessoas entra em contato. As pessoas de bom senso. E não é questão de moral, não é isso. A questão é abrir espaço para que você fale o que você acha, ou melhorar. Porque eu entendo que todo mundo está aí para ganhar dinheiro. Eu sempre digo, é pecado ganhar dinheiro? Claro que não. Desde que seja honestamente, não tem problema nenhum. Então essas duas moças, elas mostraram um retrato do que acontece na periferia, em todos os lugares, inclusive na cidade. Quando você mora em um apartamento, uma casa, não importa. Você vai até o ponto de ônibus, hoje está um perigo. E eu peço desculpas para você, que é a maioria, né? Você que é motoqueiro, motoboy, porque realmente, quando você vê uma moto com duas pessoas, você já fica meio apreensiva. Eu fiquei 15 minutos com elas, esperei que ela pegasse o ônibus, e depois veio um casal, já de senhores, mesma situação. A pergunta que eu fiz foi essa. Ele veio trazer essa senhora até o ponto de ônibus, ele é aposentado. E pela segurança mesmo, né? Ele falou, se for assaltado, vai assaltar nós dois, mas eu não estou trazendo nada a não ser a chave da casa. E ela não está levando nem mais celular para o trabalho. Aí eu falei, mas como que vocês fazem a comunicação? Ele falou, por incrível que pareça, eu tenho telefone fixo em casa, que realmente é uma raridade, né? Eu não tenho, muita gente não tem. Mas enfim, isso aí é um retrato do que está acontecendo aqui em São Paulo e pode estar acontecendo aí na sua cidade, com certeza absoluta. Aí você vê, a prefeitura não faz nada, essa porcaria da SP Trans, para quem não sabe o que é SP Trans, é uma empresa, né, que para mim é um cabide de emprego, mas como eu sou mais antigo, lembra da CMTC? Então, eu estou falando da CMTC porque a CMTC funcionava.
Depois que a CMTC morreu, né, inventaram um bocado de história, a SP Trans é cabide de emprego. Tanto é verdade que na CMTC, até os cobradores andavam com aquele uniforme, camisa azul, né, camisa azul, azul clara, e a calça azul também, azul escura, né? Bom, azul marinho, sei lá. E com crachá. Lembram? Tanto o motorista e o cobrador. E eles não dormiam em serviço, principalmente o cobrador. Hoje o cobrador, claro que tudo que eu digo aqui, pessoal, sem generalizar, eu tenho visto. As pessoas às vezes pensam assim, eu duvido que você anda nas ruas, eu duvido que você... As pessoas têm uma imagem diferente, né? Para quem está do outro lado da tela, para quem trabalha na internet. Né? Hoje praticamente eu estou na internet, 70% da minha vida é a internet. É um trabalho, né? É um trabalho. Mas as pessoas têm uma visão diferente igual na televisão, no rádio. Não sei qual a visão que as pessoas têm. A gente observa pelos pedidos que as pessoas fazem sem eu mencionar nada. Mas faz parte. Isso aí, não estou mudando o foco, mas eu quero aconselhar a você, se é que você pode receber esse conselho meu, e as mulheres são mais inteligentes do que os homens. Não me leve a mal os homens, porque eu sou homem também, mas as mulheres são mais sábias, mesmo. Quando a gente pensa, ela já está fazendo as coisas. Nessa questão, eu acho que eu conversei com umas 10, 12 pessoas, nesse período, no ponto de ônibus e durante o dia, quando eu fui em outros lugares. E elas dizem a mesma coisa, ó, eu já me preparei, estava assistindo esses programas policiais da televisão, e realmente a gente fica assustada, né? Eu estou falando assustado porque os maridos do lado. Porque o roubo de celulares, a quantidade é enorme. E claro que o marginal, o vagabundo, o ladrão, já está dizendo, ele é vagabundo, então ele não trabalha. Então, enquanto nós temos 24 horas para trabalhar, esses vagabundos, eles ficam 24 horas pensando como que será o modus operandi do próximo assalto. Né? Tem essa questão do Pix, que o Banco Central não faz nada, que, na minha opinião, todas as pessoas que são roubadas, assaltadas, é obrigação do Banco Central, a começar pelo Banco Central, mas qualquer banco, Banco Itaú, Bradesco, qual outro que tem aí, o Santander, eles são obrigados, na minha opinião, eles são obrigados a ressarcir as pessoas, sem meia palavras, porque eles faturam muito, pessoal, eles faturam muito, banco não perde nada. Aliás, vou dar um exemplo, eu estava olhando meu extrato hoje, eu não uso, graças a Deus, eu já usei, mas eu não uso o especial. Se você cair no especial, infelizmente, né, pela situação financeira, as pessoas caem no especial. Me cobraram 3 vezes IOF. Aí eu falei, poxa, que negócio é esse IOF? Agora eu vejo pela televisão, nem eu sabia. Né, o governo fez esse favor de crise hídrica, não sei o que, tá, tudo é motivo para que você pague imposto. É sempre o povo que paga. Aí cobraram o meu IOF, eu fui no mercado comprar alguma coisa. Eu acho que eu paguei de um jeito que ultrapassou o cartão de crédito. Eu não sei o que aconteceu. Me cobraram. Tudo bem, a gente coloca até mixaria, mas eles roubam mesmo. Isso aí é roubo. Isso aí não é, sabe, eu até mudei minha estratégia aqui. Eu tinha um orgulho de falar quando as pessoas perguntavam assim, rodinha, ô Ligeirinho, você já foi assaltado? Eu falei, graças a Deus, nunca fui assaltado. Que besteira que eu falei. Me arrependo até hoje. Eu sou assaltado todos os dias. Né? Todos os dias. Quando não é pelo Banco Itaú, pelo Bradesco, não tem problema nenhum de eu falar o nome aqui. Tem problema ou não? Eu sou roubado todo dia pelo Itaú Bradesco, onde eu tenho conta. Graças a Deus me livrei do Bradesco. Do Itaú, sou roubado. Inclusive o IOF é cobrado deles. Quando você precisa do banco, eles inventam desculpas. Não dá, que não sei o que e tal. Agora, se você é assaltado pelo Pix, é liberado. Ué, vocês estão assim agora com... Eu não entendi essa, quer dizer... Eu vejo casos aí e esse pessoal não tem coragem de falar da televisão. Porque tem compromisso financeiro, comercial. Eu não tenho. Então, as pessoas, de repente, vai pedir uma grana emprestada para o banco dela, o banco não dá. Aí no outro dia, por uma desgraça da vida, ela é assaltada e tem esse tal de Pix. O camarada pega a senha dela e o banco libera. Explica isso, Itaú. Explica isso, Santander. Explica isso, Bradesco. Vocês liberam para o bandido, agora para o correntista não. Não, isso aí ó, é conversa fiada, é questão, na minha opinião, é questão de caso de polícia. Eu não vejo CPI dos bancos. Tem que ter CPI dos bancos também, ou não? Eu nunca vejo
Banco não perde nada. Ele não perde nada. Eu estou falando isso, pessoal, porque até para ressarcir você, o banco tem um fundo de reserva. Sabia disso aí? Eles têm outro nome, mas eles têm um fundo de reserva. Outro detalhe que eu vou falar para vocês, que, nossa, quem tiver aqui que é de banco, principalmente os executivos, vai me odiar agora, mas eu vou falar a verdade, eu não devo nada para vocês. Vocês, aliás, a gente sempre deve, né? Mas vocês vivem através de nós. Porque mesmo com rentista pequeno, viu pessoal? Você que, Ligeirinho, mas eu não sou rico. Não, mas quem disse que o banco ele rouba do pobre? Do rico não, do rico é assim, ó. Tanto é verdade o rico quando vai pedir empréstimo que não pede, né? Aliás, estou brincando, é claro que pede. O rico, ele vai fazer um investimento, ele não usa o dinheiro dele próprio. Ele vai fazer um empréstimo para o banco, que os juros é menor, e ele vai, por isso que rico é rico. Aí, uma obra, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Os caras pensam que eu sou caipira, eu sou caipirão, mas eu entendo das coisas. Vou dar um exemplo agora que eles não vão gostar mesmo. Olha só. O rico, ele tem um terreno. Ele tem uma casa. Aí o rico não vende. Quem vende casa é pobre. Ele pega e fala assim, bom, eu vou investir, vou alugar e tal. Então eu vou dar uma arrumadinha nela. Aí ele tem dinheiro. Mas ele vai no banco e fala, olha, eu preciso reformar lá. Então ele já tem amizade com o gerente. Eu preciso lá de, sei lá, 100, eu vou colocar bem simples, aí, 100 mil reais. Aí o banco vai liberar para ele 100 mil a juros, ó, meio por cento. Se é pobre é 5%, 10%. Por isso que você não consegue. Aí eles alegam, não, mas ele tem uma propriedade para dar como garantia. Isso é cascata. Quando o cara quer ganhar dinheiro, ele ganha. O banco não perde nada. Repito. Aí esse empresário, né, que é empresário, ele investe, ele não vai pagar esses juros. Quem vai pagar é quem vai entrar lá, né? Mas é mérito dele, isso aí faz parte do empreendedor, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, dinheiro puxa dinheiro, e a questão é essa mesmo. Se você é pobre, igual a mim, igual a maioria dos brasileiros, e nós estamos cada vez mais pobres, eu me assustei. Eu fui hoje pela manhã, num mercado que é mercado popular. Eu fiquei em dúvida o que eu ia comprar. Realmente, o preço tá fora do normal. E eu tenho amizade com a gerente e com a encarregada, é uma rede. E ela falou, olha, nós nem sabemos o que fazemos, porque na verdade eles estão repassando os valores e com um percentual menor, porque senão não vende. As redes de supermercados inteligentes, eles fazem isso. Eles trabalham com o quê? Promoções. Eu fui ontem nesse mesmo mercado, é pena que eu já consumi aqui, tomate. Eu comprei um tomate, claro, aquele tomate grande, está muito caro. Na feira, é melhor comprar na feira livre. Feira livre, inclusive, eu sou pechincheiro, quando você vai na feira, você perde aqui, ganha ali, perde aqui, ganha ali e tal. Eu estou nessa fase de quase terceira idade, então eu vivo na feira comprando frutas para fazer vitamina, então é ótimo, eu gosto de ir na feira, então é complicado. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, a situação está difícil, nenhum governo está preocupado com você, pode ter certeza, nenhum governo está preocupado com você, nenhum, né? E a gente tem que mais pedir a Deus mesmo todos os dias e tal. Então você que sai da sua casa, ó, isso aqui é meu, eu uso quando eu vou pegar o busão, o metrô. Eu coloco aqui, ó, coloco na rádio minha preferida, de preferência o Samuel Gonçalves, da Top FM, e fico ouvindo de madrugada aqui o Samuel. E quando eu vou ouvir noticiário, eu vou na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Isso aqui também é perigoso. A não ser que seja é que a mulher anda bem. Porque isso aqui, o marginal, ele olha também. Se você está com isso aqui, ele sabe que você está, obviamente, com o celular. E eles roubam mesmo. Apesar que, para mim, todo bandido, né, não tem que ir para cadeia de jeito nenhum. Tadinho. Para cadeia, aqui para cadeia. Você sabe o que eu penso, né? Mas, enfim. O problema não é a polícia. A polícia, aliás, faz um trabalho excepcional. O problema é a justiça. A justiça brasileira é uma piada. É uma loteria, porque na verdade você não sabe o resultado, nunca sabe o resultado. A vítima vira réu, em alguns casos. Essas saidinhas de facínoras que mataram filhos, mataram mãe, pai. Essas pessoas ficaram famosas, daqui a pouco vai fazer novela, ponta de novela. Já fizeram até filme aí, né? Que coisa bonita. Desgraça. E esses cineastas aí metidos a cineastas, esses moleques universitários hipócritas, produzem, né,
Cineasta. Cineasta foi Glauber Rocha. Cineastas, o Anselmo Duarte. Vocês são igual esses comédias que faz podcast, não completam uma frase sem falar palavrão. Esses tal de podcast. O cara não tira da boca o palavrão. E eu não vejo ninguém ser bloqueado. Eu sou bloqueado. Eu sou bloqueado. Mas tudo bem, o importante é que nós temos um público bom, que é você. Você que está nos assistindo, nos dá essa graça. Hoje eu fiz uma crítica, e olha, eu não esperava, realmente eu não esperava a repercussão. Mas me irrita, eu estou assistindo televisão. Tem gente que não liga, mas eu acho que a educação está em primeiro lugar. A gente pode ser ignorante, mas ignorante caipira, não é? Eu sou observador em algumas coisas. Quando, por exemplo, qualquer televisão, mas hoje eu peguei o pé da Globo, amanhã vai ser a Bandeirantes, depois o SBT. E olha que o que eu estou falando dá resultado. Porque a TV Globo entrou em contato comigo hoje e eles disseram que está adequando, né, o que eu vou falar agora para vocês. Pode perceber, eu estou em São Paulo, mas eu não sei se dos outros estados do Brasil, que tem as filiadas da Globo, hoje eu estou falando da Globo. Alguns jornalistas, né, graças a Deus são poucos, quando o repórter, o âncora, né, o apresentador está lá ao vivo, chama ele, dá um bom dia, boa tarde, boa noite, o repórter entra ao vivo, oh, boa noite, aí cita o nome da pessoa tal e vai direto. Não dá bom dia pro povo, né? Pode fazer igual o Marcelo Pereira, que não fazia isso, ele só fez porque eu comecei a criticá-lo. Marcelo Pereira é de uma afiliada da Globo, e quando esses jornalistas, repórteres crescem, eles trazem para São Paulo. E cresce, né? O Marcelo Pereira, até então não conhecia. Conhecia a história dele e critiquei ele mesmo. Porque toda vez que ele entrava ao vivo, ele... bom dia, e falava na tela, quer dizer... Ele sabe que está falando para milhões, milhares de pessoas. Ué, custa dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Isso eu acho que não tem desculpas. Igual eu entro aqui, olá pessoal, tudo bem e tal. Eu acho que é uma coisa normal, é educação, sabe? Tem gente que fala, Ligeninho, isso é besteira. Bom, se é besteira para você, tudo bem. Eu creio, eu aprendi o seguinte, você não vai entrar na casa de ninguém se não for autorizado. Não é? Então a Nanda Apple, que é uma grande jornalista, inclusive eu elogiei, uma grande jornalista, aquela que fala de verde e tudo mais e tal. Eu nunca vi essa mulher mandar um alô para as pessoas. Ela bom dia para os dois e tal, e fica falando com as pessoas. Quer dizer, isso é não tem desculpas. E hoje eu critiquei colocando um link para ela, inclusive. E o outro foi o Menezes, o César Menezes. Também um ótimo profissional. Esse camarada, ele se acha... Até o perfil dele parece que é estrela, que não sei o que e tal. Pessoal, todo mundo é igual. Então cumprimenta, dói, dá choque. Se você cumprimenta o William Bonner, o Rodrigo Bocardi, não sei quem mais, tal, cumprimenta o pessoal, alô pessoal, igual faz aqui o Serrano, o Wallace Correia, não, o Correia é da cultura, é o Wallace, né, o Wallace, poxa, agora deu um branco aqui, mas essas pessoas, principalmente as mais antigas, elas cumprimentam, né, bom dia, pessoal. Pronto, morreu o assunto. Porque quem paga o seu salário são as pessoas que assistem. Da mesma maneira agora, você que está me assistindo, eu estou falando com você. Quem está ganhando dinheiro aqui é o Facebook. Nada contra, por quê? Eu assinei um termo com eles que eu tenho que ter liberdade de expressão. Então, porque as pessoas falam assim, monetização. Veja a quantidade de hoje que eu tenho de pessoas que me acompanham. Isso é parceria. Eu estou sendo mais conhecido hoje porque é uma parceria que eu tenho com o Facebook. O Facebook faz a divulgação minha, né? E aí, claro, eles entenderam que eu sou jornalista diferenciado. Eu trabalho muito com utilidade pública e prestação de serviços. Outro conteúdo importante que você colocar na internet, eu acho que só vai aparecer eu e mais meia dúzia, que é jornalista especializado em acessibilidade, conteúdo acessibilidade, que é você trabalhar com pessoas com deficiência. São poucos jornalistas. Eu explico, no português, claro, jornalista que trabalha com conteúdo, que é utilidade pública e prestação de serviço, ele não ganha dinheiro. Vou falar bem em português, claro. Ele não tem salário. Então, os jornalistas que estão na faculdade, está saindo, dificilmente ele vai escolher a área que é justamente a que mais carece, que é a área justamente de saúde, mas no sentido de prestação de serviço. E principalmente, utilidade pública. Eu penso nos idosos. Eu não só penso, eu trabalho para os idosos.
Eu trabalho para as pessoas com deficiência e eu trabalho para as crianças com deficiência. E eu, com muito orgulho, eu já trabalhei na Rede Saci, uma grande rede da USP, para quem não me conhece, e foi dali que a Rede Globo me encontrou. Me convidou para ser entrevistado, sabatinado primeiro, para tentar, eles me convidaram, para eu talvez fosse entrevistado pelo programa do Jô, pelo Jô Soares. Eu fui, sabatinado. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mesmo porque nunca isso é fechado. Sempre você está aprendendo. E a vida da gente é assim, se a gente, cada um de nós, no entardecer da noite, antes de você dormir, você vai orar, vai rezar, pedir a Deus saúde e proteção para sua família e para você, e agradecer pelo dia, porque no outro dia você não sabe se você vai amanhecer vivo. A gente tem que falar sobre isso, pessoal. Nós estamos em plena pandemia, graças a Deus, cessando, mas a gente está mostrando que a morte, ela é vizinha nossa. A morte Quantas pessoas eu perdi? Foi para o andar de cima, como a gente diz. Por N motivos. Um deles foi pela incompetência da política nossa. Porque Deus não quer que as pessoas vão. Vamos entender isso. Deus não quer que ninguém vá morrer antes do tempo. Tem pessoas que ainda pensam isso, né? E tem religiosos aí, né, sarcásticos, famosos, que ficam inventando aí. Tem um aí que todo dia na televisão, até hoje, é cara de pau. Quantas pessoas foram curadas da Covid pela oração dele? Pelo amor de Deus, pessoal, não estou falando de religião, mas eu acho uma sacanagem, sabe, pastores famosos, todo dia, tá lá ele, ó. Quantas pessoas, aí tem telefonema, né, deve ter telefonema, tem 15 de Covid, tem 10 de cadeirante, que não sei o que e tal, tudo bem, vamos lá. Só que há 2 meses atrás, ele quase morreu pela Covid. Ué, por que ele mesmo não se né, ele não é o mestre ali, não é o líder? E as pessoas não questionaram isso, quer dizer, ele quase morreu, 2, 3 meses atrás, ele foi internado com Covid. E ele prega isso. Não, que isso aí não tal. Por ele também não usava máscara. Né? Por ele não usava máscara. Eu estou falando de um, mas tem uns 2 ou 3 aí. Eu não cito, não vou citar o nome não, porque aí dá audiência para eles, né? Tem muita gente assistindo aqui. Não, a questão, eu estou falando isso aqui porque uma coisa vai puxando a outra. Entenda, pessoal, nós somos enganados todos os dias. Então, se policie bastante sobre isso, né? Acredite em Deus. Porque até a própria família, claro, eu estou falando num contexto, não generalizando, até a família trai a gente. Às vezes as pessoas estranhas são mais amigas nossas do que quem está ao nosso lado. Traição. Traição a gente tem todos os dias, dos colegas de trabalho que torcem por você e está te dando uma rasteira para pegar o seu cargo. Eu tenho rodado por aí, eu tenho até testado algumas pessoas que convivem comigo ou conviveram comigo. Uma das coisas que eu mais, assim, hoje, tem coisas que eu não ligo mais, mas tem uma coisa que me dói, assim. Mas, claro, eu levo numa boa, mas isso aí, com certeza, você vai se identificar agora. Tome cuidado com uma das piores doenças. Eu espero que você não tenha essa doença. Mas eu duvido que você não tenha um vizinho que tenha essa doença. Tomara que na sua família não tenha, mas infelizmente tem, né? Mas tome cuidado com essa doença. Uma das piores doenças. É doença. Eu já conversei com um especialista, é doença. Ciúme, tudo bem. As pessoas têm ciúme, né? Agora, inveja. Inveja é uma das piores coisas. Ela destrói, ela estraga. A inveja é complicado. A inveja. Aí as pessoas falam, mas quem tem inveja é adolescente. Não. E a pior inveja é quando homens e mulheres e tudo mais. Só para você ter uma ideia, eu vou contar aqui. De repente até essa pessoa assiste aqui, não tem problema nenhum. Ela fica preocupada porque eu não estou dirigindo mais veículo. Eu dirigi antes, né, não estou dirigindo mais. Aí quer saber se é por causa do meu joelho. Né? Não é vizinha minha, mas é uma pessoa que de vez em quando eu vejo. Então. Não tem o que fazer. É uma pessoa aposentada, não é velha, né? Essa pessoa, de repente, está até me assistindo aí. E por que eu estou falando isso? Eu dei um esculacho nessa pessoa que provavelmente agora vai cessar. Eu andei observando que não é uma pessoa que é amiga da família, mas é curiosa. Sabe? Curiosa. Aí conversa com alguém dizendo que é amigo meu. Não é amigo meu. É conhecido, de repente me ouvia no rádio e tal, alguma coisa assim.
São pessoas que chegaram agora, né, na região ali e tal, e quer entrar na família, quer ser amigo, mas não é assim que se entra na família. Você conquista de outro jeito, né? Quem está me ligando aqui não está sabendo que eu estou ao vivo, né? Então, pessoal, tome muito cuidado com a inveja. A inveja é uma coisa triste. E se você puder fazer, ser cara de pau igual a mim, que eu perguntei para essa pessoa, eu falei, escuta, você não tem, você está preocupado com a minha vida? Não, eu estou perguntando, então eu falei, não, eu não gosto disso aí. Eu já falei, eu não gosto de gente curiosa, invejosa. E não é por mim, porque eu respondo por mim. Aí depois estava perguntando se eu tinha, se aquela casa que estava ali era minha ou era do meu irmão, porque meu irmão, claro, ele é empreendedor, mas é um batalhador, foi meu produtor de rádio. E aí eu já não gostei, falei assim, escuta, você está preocupado comigo e com a minha família agora, com meu irmão? Pergunta para ele. Quer dizer, falando só do lado financeiro. Eu acho absurdo isso aí. E eu tenho certeza que você conhece alguém. Então eu já dou um esculacho. Eu acho que o amadurecimento, a idade, faz com que a gente fique guardando. Antes eu guardava muito. Eu guardava, doía, não, você tem que soltar. Por isso que hoje eu estou mais liberto nessa questão. Até a gente tem e com certeza, graças a Deus, o sentido da vida. Quando as pessoas falam assim, a gente vai ficando maduro, mais velho, né? Maduro, madura. No mínimo a gente tem que ser inteligente. Em algumas coisas, é ou não é? Guardar, ponderar também. Algumas coisas que a gente poderia... Lembra do tempo dos nossos avós? Olha, você está nervoso, quer dar uma resposta para alguém, e na família é perigoso porque você perde a amizade para sempre, família. Conta até 10. Não conta 10. Você conta até 10, aí Deus te ajuda a você, né, mudar de opinião. Hoje, eu acho que é a inflação, você conta até 50. Eu costumava falar isso do rádio. Se você está nervoso com alguém, com alguma situação, conta até 50. Por que 50? Não sei, eu inventei 50. Porque tudo aumentou, então vamos aumentar aqui o número de vezes que você precisa contar para acessar, né, o seu nervosismo. Porque também, no fundo, não adianta nada. Você ficar nervoso, nervosa, quem vai ser prejudicado sempre será você, porque vai criar, inclusive, doença. Pode ver que você leve, solto, né? E os problemas nós vamos sempre ter. Só não teremos problemas quando a gente morrer. Mas a gente vai deixar os problemas para quem ficar. Então tome muito cuidado. Olha, uma coisa que eu quero criticar aqui, uma crítica construtiva sempre, e o absurdo. O Vanberg do Santos, boa tarde, tudo bem, Vanberg? O Ralph Zirma está também assistindo. Se eu não me engano, o Ralph, ele é cadeirante. Eu acho que eu já conversei com ele. O Fernando Daniel também. A Maria Aparecida da Silva, boa tarde, amiga, tudo bem? Legal, boa tarde mesmo. Então esse pessoal aqui, deixa eu ver se tem mais aqui. Pessoal, deixa eu falar aqui para vocês o seguinte. Eu tenho uma dó, eu sou do tempo de ter dó, porque pena a gente não tem que ter pena de ninguém. Essas mães, principalmente as mães que têm filhos, né, parentes que precisam comprar remédios, eu falei medicamento no início aqui, aquele de alto custo, já está falando o nome, alto custo. E que na verdade, se esse país fosse sério, esse país com a bandeira maravilhosa, que está escrito ordem e progresso, que de ordem e progresso não tem porcaria nenhuma, as pessoas que ficam doentes e precisam desses medicamentos caríssimos, por isso que o nome é alto custo, a gente cansa de ver reportagens, principalmente reportagens belíssimas do Fantástico e da Record News, sobre isso. E eu imagino que será que esses 513 deputados, 81 senadores, o próprio presidente, o ministro da Saúde, os políticos de modo geral, será que vocês não assistem televisão? Será que vocês não têm sensibilidade? Não, não tem, não tem. Principalmente na saúde, né? Esse ministro que está aí, para mim, né, não vale nada, zero à esquerda. O outro também zero à esquerda. Então, para mim. Porque o ministro da Saúde, ele cuida da saúde das pessoas. O ministro que é ministro da Saúde, ele cuida das pessoas. E a gente percebe aqui que politicamente também as pessoas estão desesperadas, principalmente as mães. Quando eu digo as mães, é os pais também, mas as mães, principalmente a mulher, a genitora. Porque as crianças que precisam desse medicamento, se ela não tomar, tem um período certo, elas podem morrer. Elas podem. E quantas já morreram? Que a gente não sabe. Então aqui tem mais uma matéria da Nina Lemos, que eu virei fã dessa moça aqui. Ela tem uns artigos que eu não gosto nem de ficar editando. E aqui eu vou falar de uma pessoa famosa, que para mim pouco importa. Se você
é homem, né, de verdade, você não tem que abandonar os seus filhos. Separar, eu sou separado. Eu tenho filhos, mas você não tem que... Você tem que... Os filhos são filhos eternos. Então aqui é o Marcos Araújo. Ele parece estar com aquela moça lá, a Lívia Andrade. Ele é de uma grande produtora de dupla sertaneja, essas duplas aí, universitários. É um homem rico. Então aqui, ó, Marcos Araújo. Não dá para passar pano para homem que abandona filhos. A reportagem é da Nina Lemos. Pais que não pagam pensão para os seus filhos são uma realidade horrível no Brasil, onde existe pelo menos 11 milhões de mães solteiras, segundo dados do IBGE. Tudo fica mais cruel quando os negadores de pensão são homens ricos, que no caso aqui é o Marcos Araújo, para os quais não faria a menor falta dar para o filho um bom plano de saúde, pagar a escola e, claro, no mínimo dividir todas as despesas com a mãe. Incrível que o que a Nina está falando aqui é uma coisa comum. O cara tem dinheiro, separou, acho que fica revoltado com a ex-mulher e não paga. Eu acho que um cara desse tinha que ser preso, pegar prisão e não ter direito à fiança. Mas enfim, eu não sirvo para ser político não. Ó, mas ainda pode ficar pior. Nesta segunda-feira, dia 20, o empresário Marcos Araújo, dono da Audio Mix, aí a empresa. Eu estou relatando exatamente a coluna que saiu hoje, né? Ele é dono da Audio Mix, muito conhecida, que inclui a balada. A badalada. Mas está escrito balada. Sertaneja Vila Mix. Uma pessoa que vive ostentando dinheiro, ex-marido da influenciadora Pétala Barreiros, exigiu depois de meses, sem pagar pensão, segundo a mãe, que o filho Lucas, de 9 meses, fizesse um exame de DNA. Eu também acho absurdo isso aqui. O tamanho da agressão a essa mãe é difícil de imaginar. Um homem que exige um exame desses está implicitamente chamando a mulher de mentirosa, como se ele fosse vítima de um golpe. Segundo o vídeo publicado pela irmã de Petra, Ianca Barreiros, Marcos teria ido ao local onde o exame seria realizado com seguranças armados. Bem a sua cara, né, Marcos? Você é muito previsível. Todo esse show com mais de 4 seguranças armados, intimidando eu, minha irmã e o Luquinhas, de 9 meses. No DNA do Lorenzo foi a mesma coisa. Ele levou a ex-mulher, 3 advogados e 6 seguranças armados, sem contar a irmã dele, como se ele precisasse. Quem precisaria de proteção seria minha irmã, né? Disse Ianca no Instagram. Sim, o empresário já pediu o exame de DNA do outro filho que tem com a influência que o nome do garoto é Lorenzo. A história toda é terrível. Pétala, que começou o relacionamento com apenas 14 anos, acusa o ex de agressão, estupro e abandono dos filhos. Esse fato aqui, inclusive, nós falamos no rádio. Mas calma, ainda piora. Marcos é namorado da apresentadora Lívia Andrade, que o acompanhou no exame do DNA. Acompanhou ele no exame do DNA, nesse momento tão difícil para Pétala. Como assim? O que acontece com a apresentadora? É triste ver uma mulher apoiar um homem em um momento desses, mas também não deixa de ser preocupante. Será que ela pensa que Marcos pode ser um bom companheiro? Essa nota de corte devia ser usada por todas nós na hora de escolher um namorado. Diz aqui a moça, né? Se ele não paga pensão, não liga para os filhos, ou seja, não é um bom pai. Questiona isso aí, a pergunta. Fuja. Sim, o que dizer de um homem que se recusa a pagar um plano de saúde para uma criança, ao mesmo tempo que ostenta carros de luxo? Uma coisa assim tem justificativa? Tem como aceitar o fato de o sujeito ainda colocar seguranças armados perto de um bebê? Não, não tem. E se um homem submete filhos e a ex a tanta violência, obviamente ele não será um bom companheiro para você. Se Lívia Andrade fosse minha amiga, eu me preocuparia com ela, de verdade. Para todas nós fica o aviso e o exemplo. Homens que abandonam filhos são um problema sério no país, praticamente uma epidemia. E não dá para passar pano para um homem que abandona mãe solo e seus filhos. Fiquem atentas. Esses caras podem ser charmosos, galantes, mas vale a pena? Não vale. Então aqui, olha, mais uma vez,
eu estou retratando fielmente aqui a coluna da... Eu acho que a Nina, inclusive, ela me segue aqui. A Nina Lemos. Brilhante, mais uma reportagem brilhante aí, viu, Nina? Pra você. Pessoal, nada contra ninguém aqui, mas é o seguinte. Eu tenho horror. Pode ser famoso, pode ser o raio que o parta. Né? A gente tem que falar que é homem. Pra mim não é homem. Homem que abandona seus filhos, pra mim não é homem. Agora, quando o cara tem uma situação financeira... Eu não vou nem entrar no mérito da questão aqui. O caso do Marcos aqui teve uma repercussão enorme alguns meses atrás. Eu até imaginei que a Lívia Andrade, ela levou tanto sarrafo na época, tanto sarrafo, teve debates de programa de rádio e tal, eu até participei de um desses programas. E até falei, olha, a Lívia, eu acho que, sei lá, ela encontrou esse cara, tal, não tem nada a ver. Mas acaba tendo, porque está relacionado... Eu até imaginei que tanta crítica, eu imaginei que ela sumiu, porque ela saiu do SBT, acho que está morando nos States, não sei. Mas eu imaginei que a Lívia Andrade não estava mais com esse rapaz aí, com esse cidadão. Mas ela está. Então, problema deles. Eu tô, na verdade, entrando nesse caso porque não estou preocupado com um caso. Né? Porque aqui eles se viram. Aqui todo mundo tem dinheiro. Inclusive a moça aí que é vítima, ela tem bons advogados. Eu estou preocupado com a senhora, Dona Maria, né? A jovem que foi abandonada, a mulher aí que foi abandonada. Quando eu falo Dona Maria, representa tudo que é o nome de Maria. Né? Representa tudo. Mas procure seus direitos. Procure seus direitos. Tem que pagar pensão sim. É obrigação do homem. Ah, mas ela arrumou outra. Ué, você não arrumou outra? Você não traiu ela para arrumar outra? Isso é machismo. Todo mundo tem direito de viver bem. Não deu certo, separa. Eu digo por mim, eu já separei umas 7 vezes. Eu já encontrei, vou repetir aqui, como é um negócio verdade. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, aliás, né, o Fábio Júnior, até hoje ele tem fama de ex-mulheres, né, de ex-mulheres. E aí um dia eu encontrei ele no Juventus, em um show. Eu não lembro, provavelmente eu estava lá, não era só para assistir o show dele, mas algum compromisso. E aí depois eu... conversando com outra pessoa, me levaram até o camarim dele, do Fábio Júnior. E na época ele tomava whisky, não sei se ele tomou hoje, mas sempre simpático, sempre foi simpático. Eu tinha visto ele umas 2 ou 3 vezes, na época que eu ia muito na Portuguesa. Todos os anos tinha o show da Portuguesa, os radialistas estavam lá apresentando artistas. E o Fábio Júnior sempre estava na parada. E nessa época que eu encontrei ele, eu conversei com ele uns 15 minutos, até pensei que ele estava incomodando, e nada. E o empresário dele, eu acho que ainda é o Ciro. Meu Deus, esqueci o nome é um radialista, conhecidíssimo aí. Mano, bom, enfim. Eu conversei com ele e a gente brincou nessa questão de surgiu uma pessoa que me conheceu falou assim, o Ligeirinho, aí o rapaz me conheceu e falou assim, aí eu brinquei, falou, você pode ser bonitão, Fábio Júnior, você pode ser bonitão, mas uma coisa eu ganho de você. Ele falou, mas você canta? Eu falei, não canto nada. Eu falei de ex-mulheres. Aí ele falou assim, então vamos contar aqui. Ele tomando um whisky dela, eu falei, não bebo uísque, minha bebida é cerveja, mas não estou bebendo hoje não. Então, tomando um whisky lá, fumando, ele fuma, né? Ou fumava, sei lá. Fumava naquela época e bebia. E ele estava lá, super alegre e tal. E aí ele falou, pô, você ganhou de mim e tal. Aí a gente contou, claro que dele era verdadeiro, o meu era história. Mas eu tive ex-mulheres, mas não a quantidade dele. E aí eu fiz aquela tal e todo mundo rindo, tal, ele me deu um abraço. E nisso, então, o Fábio Júnior, por exemplo, uma figura pública, famosa, uma pessoa maravilhosa, eu não lembro de ele ter tido problemas com ex, né, na questão de pensão e tal. Mas, infelizmente, alguns artistas têm esse problema. Não vou nem citar nomes, porque senão esse live aqui vai ficar até as 8 da noite. Mas não é favor, é obrigação. Né? É obrigação. Pensão é obrigação. Pensão é obrigação. Eu não sei, até hoje, eu não entendo. O camarada, ele não quer pagar a pensão, quer dizer, ele está atrapalhando a vida do filho dele ou da filha, que ele tem com essa ex-mulher, porque ela arrumou um outro. Ué, ele não arrumou outra? Quer dizer que ele vai separar, arruma outras mulheres e a mulher tem que ficar sozinha para a vida toda? Isso aí é um hipócrita, né? Isso é uma hipocrisia total. Pessoal, um grande abraço. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para a gente mandar alô. Tem o Leandro. Alô, Leandro. Leandro é de lá da Jacareí.
A gente volta ainda, talvez hoje, mas a gente vai fazer mais gravações aqui. E tem um tema, tem uma pauta que eu acho importante. Bom, eu esqueci, é muita coisa. Olha só o caderno que tem aqui, tudo anotado. Eu não sigo nada que está aqui. Grande abraço, pessoal.